Olá, meus queridos, bem-vindo ao primeiro vídeo Bordando na Chita. Nós teremos na produção dois vídeos. Basicamente, nós iremos falar sobre a origem da chita e as suas características. E no segundo momento, nós teremos uma oficina virtual de bordado manual livre, específico no tecido chita. Nesta oficina serão ensinados 5 pontos básicos de bordado: corrente, corrente torcida, casear, pistilo e aresta. E o modo de bordar na própria chita, assim como escolha de agulhas e linhas adequadas, corte e preparação do tecido. E no final do vídeo, nós iremos apresentar um trabalho feito neste momento, um suplá bordado. Iremos contar um pouquinho da história da chita. O seu nome vem de Chintis e ela é, curiosamente, da Índia. Foi descoberta pelos portugueses e depois conquistou o resto da Europa. Foi trazida ao nosso país na época do Brasil colônia, até então, e chegou a ser utilizada até como moeda em trocas que se faziam. Após um longo processo burocrático, cultural e financeiro, a chita passou a ser produzida também no Brasil, onde teve o seu custo barateado, transformando em um tecido muito popular e ícone da identidade nacional. É um tecido que sempre acompanhou o povo mais simples, vestindo os escravos antes da independência, e no Brasil República já era usada por camponeses e subempregados. Foi considerado um tecido que só era utilizado por pessoas muito simples, das crianças brincarem nas ruas e dos subúrbios da época. Já no ano 50, esse tecido iniciou um caminho fora desse estereótipo de tecido simples. Foi introduzido pelo estilista Zuzu Angel no mundo fashion e nos anos 60 também fez parte de movimento. Não sei se vocês se lembram, este movimento era o hippie e do tropicalismo. Tudo era chita. A chita começou a imperar. A partir daí, começou a fazer parte também da televisão brasileira. Foi usada por nosso velho guerreiro Chacrinha em seus programas de auditório, com aquelas roupas coloridas e muito lindas, em forma de frescos vestidos, se é que vocês se lembram, pela Sônia Braga em Gabriela, Cravo e Canela. Nessa novela, Sônia Braga apresentava vestindo com vestidos simples e são vestidos de chita. O Brasil demorou muito para entrar na roda da história da chita. Muito interessante isso, né? O setor têxtil no país começou tarde, já que os portugueses tinham uma certa rejeição com o trabalho manual. Vejam que interessante. Os tecelões eram muito mal vistos. Mas em determinado momento o Brasil foi obrigado a importar tecidos de algodão estampado, fabricados na Índia e na Inglaterra, para servir como moeda de troca por escravos, como já havíamos falado antes. Isso foi que movimentou a indústria têxtil no Brasil. A produção das chitas brasileiras foi, portanto, adiada por diversas imposições portuguesas, até que a família real portuguesa foi obrigada a fugir para o Brasil e, junto a ela, veio a permissão de produzir tecidos. E com o passar dos anos, a produção do tecido barateou e a tornou muito popular.
a chita é um tecido popular. Em 1872, foi fundada a Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, em Curvelo, Minas Gerais. Foi a primeira grande indústria dedicada a produzir chita do Brasil. E embora esta fábrica continue em funcionamento, ela infelizmente deixou de produzir chitas em 1973. Mas atualmente nós temos uma fábrica centenária que continua em produção e é a que é mandada, a chita nacional vem desta fábrica. Ela se localiza em Alvinópolis, Minas Gerais, e seria a Companhia Fabril Mascarenhas. Já vimos que a chita tem uma forte tendência na nossa cultura, e isso é inegável. Nós iremos falar agora sobre algumas características da chita. A chita é um tecido de algodão com estampas coloridas e vivas. A estampa é feita sobre um tecido conhecido como morim. E sua principal característica é possuir cores primárias e secundárias que cobrem totalmente o tecido. Possui figuras grandes e delineadas em grafite, sempre com predominância de uma cor no fundo. Nós temos cores preto, verde, branco, né? São várias cores que estariam no fundo com as estampas coloridas. Ao longo do tempo, ganhou algumas variações também, de acordo com o tamanho da estampa que possuía. Então, nós podemos ter uma variedade de... Quando a estampa é pequena, nós temos a chitinha. Então, nós podemos ver nesse modelo que as estampas são pequenas e são chamadas de chitinhas. Logo após, nós temos estampas médias, que é a chita, né? A estampa geralmente é um tamanho médio, não deixa de ser colorido, de ter fundo, mas é a chamada de chita. E nós temos o chitão, que seriam flores maiores, né? E estariam sobre o fundo, são desenhos florais que estariam sobre um fundo de uma mesma cor, floral e colorido, né? Sobre um fundo da mesma cor, e nós temos essa característica no chitão. Duas curiosidades, uma interessante e uma atual. As cores vibrantes utilizadas na estamparia do tecido não estão ali por acaso. Serve não somente para torná-lo bonito e chamar a atenção, mas também para disfarçar as irregularidades, abertura e imperfeições do tecido. Como podemos ver, nós temos várias tonalidades de fundo também nas chitas. Chita, chitinha e chitão. E a outra característica, né, mais atual, é que foi lançada a chita com fundo branco recentemente. E esta chita está sendo distribuída, devido à pandemia, foi distribuída somente em alguns estados do Nordeste, que tiveram acesso e foram beneficiadas pela chita branca. Então, por esse motivo, a chita só está sendo encontrada, esse tipo de chita de fundo branco, só está sendo encontrada na fábrica para ser distribuída em algum estado como o Nordeste.
a chita com 3 fundos diferentes, como podemos ver: vermelho, o preto e o azul. Porém, o desenho que foi aplicado na chita é o mesmo, com cores variadas. Então, isso aí faz a diversidade da chita, a variedade com que nós podemos trabalhar com a chita e a diversidade que teria nas cores e nos padrões. A chita, como vimos, é um tecido de algodão com estampas coloridas e vivas. Nós temos alguns cuidados básicos para manter a cor, né, da chita. O primeiro é lavar com sabão neutro e colocar, se for o caso, na máquina de lavar com o programa para roupas delicadas, ou melhor, seria se lavar na mão. E o inimigo da chita número 1 é o sol. Então, colocar para secar na sombra, em ambiente sombreado, porque o sol, vou repetir, é o inimigo número 1 da chita. Como nós vimos no histórico da chita, além de vestir as pessoas mais simples, também era utilizada na decoração das casas de campo e em festas populares. Esse uso da chita nos lares brasileiros não só manteve durante os anos, como ganhou cada vez mais destaque, sendo utilizada em uma grande variedade de elementos. Nós temos hoje almofadas, bolsas, sacolas em chita. Suas cores vibrantes e alegres podem tornar o ambiente muito mais descontraído. Em uma decoração de estilo eclético, pode ser introduzida sem nenhum medo. Em ambientes monocromáticos, fica incrivelmente bonita e ganha destaque. Eu particularmente amo a chita. A arte de bordar não tem uma receita própria. O que nós temos no segredo de bordar estaria ligado intimamente à criatividade e imaginação de cada um. Então, nós temos uma variedade imensa de cores e linhas que podem ser aplicadas aqui no nosso vídeo, seria na chita. Os materiais que nós usamos para um bordado são o tecido, que aqui nós temos a chita, as linhas, agulha e uma tesoura. Já falamos da variedade de chita, o tipo de tecido. Agora nós vamos falar sobre a variedade das linhas. Essas que estão aqui à mostra são algumas que eu uso nos meus trabalhos. Nós temos a linha Creia, que é de uma espessura mais fina. Temos a linha Anne, que é de uma espessura mais grossa. E temos algumas outras em novelo. Essas são com um certo brilho. Se você quer um trabalho mais fino, inusitado, elas são com certo brilho. Temos uma variedade enorme de novelos e linhas mescladas. Temos as linhas de meada, também chamadas torsal, que tem uma variedade muito grande em cores, e elas são tingidas em fábrica. Nós temos as linhas torsal, que são tingidas manualmente.
Geralmente eu uso nos meus trabalhos a agulha número 3. É uma agulha que me atende por ter o fundo ou buraco, né, comumente é chamado, é bem grande para que dê uma diversidade para o uso das linhas, as grossas e as mais finas. E nós podemos usar de 2 fios, 3 fios, a 4 fios. Isso vai depender muito do que você espera no seu trabalho. 3 fios, 4 fios de linha no passar a agulha. Aqui nós temos uma linha matizada. É uma linha colorida, né? Quando você não quiser, você mesmo pode fazer a linha matizada, a sua linha matizada, né? Você coloca aí, são o seu gosto. Então, nós podemos pegar mais ou menos a média de uns 20 centímetros de cada linha para que seja feita a matização. São linhas que podem ser, né, cores aproximadas ou cores assim, variadas. Isso aí vai depender muito do que você espera ou quer do bordado. Os tons variam, né? Conforme nós estamos colocando aqui alguns tons próximos que pode fazer, então a média de 20 centímetros você pega de cada linha e faz uma primeira linha, depois complementa o seu bordado com a linha próxima, né? Você não vai colocar uma linha totalmente que não seja, né, dentro da cor, para não ficar sem parecer realçar muito no bordado. A matização, então, varia, né, muito do que você espera do seu bordado. Falando então sobre as técnicas de bordado, nós vamos um pouco sobre a história, a origem do bordado, né, desde a antiguidade. Quando o bordado começou e onde? Embora pareça simples, são perguntas muito assim difíceis até para a gente responder, porque nós vamos ter que voltar muito na história, né, sobre o início do bordado. Exemplos de bordado foram encontrados em todo o mundo, em culturas diferentes, e suas técnicas e pontos têm permanecido constantes ao longo dos séculos, então é muito tempo. É uma arte intrinsecamente humana e temos muito do lado cultural. E sobreviveu aos séculos para ressurgir assim, mais recentemente ela ressurgiu com muita força. Tradicionalmente, o bordado sempre foi associado ao feminino, né, ao lado feminino. Então, nós vamos ver uma pequena história sobre a origem do bordado. A história mostra que o bordado originou-se na pré-história. O primeiro ponto utilizado foi o ponto cruz. Os nossos ancestrais que moravam em cavernas, para vocês verem, muito tempo, começaram a utilizar a técnica do ponto cruz com agulhas feitas de ossos e fio feito de fibras vegetais ou tripas de animais. Eles costuravam suas vestes. Então, elas, para unir as partes, né, do que eles chamavam de veste, eles usavam as agulhas feitas de osso e a linha, né, originária, bem dizer, para a técnica, que já iniciava uma técnica do bordado, era feita também de fibras de vegetais e tripas de animais. E eles, para unir as partes, para fechar uma roupa, né, que era considerada uma veste na época, e teve esse início o bordado, o costurar. Mas o costurar com uma técnica mais aprimorada, que seria o bordado, e os primeiros pontos foi o ponto cruz, que veio depois de
de uma história do ponto cruz. O bordado é uma arte de ornamentar os tecidos com fios diferentes, formando desenhos. Esse trabalho executa-se à mão ou à máquina, com agulhas de várias grossuras e feitios, inclusive até mesmo com ganchos ou agulha de crochê. E por serem assim um material perecível, o tecido, os mais antigos bordados não se conservaram. Então fica difícil de recorrer assim aos bordados de época. Mas nós temos na história que o objeto bordado mais antigo foi encontrado surpreendentemente em um local cercado de muito mistério, mitos e lendas. A tumba do faraó Tutankhamun. Em 1821, um operário francês inventou a primeira máquina de bordar. Com seu aperfeiçoamento e sua multiplicação, o século XIX conheceu o declínio do bordado à mão, até o surgimento, já no final do século XIX, como já falamos, de movimentos que revitalizaram o bordado à mão. E após décadas de avanços tecnológicos, em que a industrialização tornou os objetos e seus designs reproduzíveis e comuns, criar algo com as mãos passa a ser um ato radical. Na última década, o ato de bordar voltou com a força total, recuperando seu lado mais contestador. Permite-nos criar peças únicas e autênticas e pessoais com as próprias mãos. E isso é fantástico. E apesar de que o que captamos seguir a estética do momento, estaremos usando a mesma técnica que escreveu desde tempos imemoriais, séculos e séculos da história. A história se repete. O bordado manual, então, nós podemos ver que é uma rica representação cultural e humana, que pode ser observada em praticamente todas as sociedades. Nós temos a era dos bordados, pode dizer, da época da China, da Grécia, da Pérsia, dos hebreus. Até mesmo na Bíblia nós temos alguns que falam sobre o bordado, algum destaque que fala sobre o bordado. Algumas passagens na Bíblia que falam sobre o destaque de bordados, de roupas que usariam na época. Existem inúmeras variações de técnicas, pontos, motivos e formas de aplicação, seja pela geografia, religiosidade ou por influências de antigos impérios e rotas de comércio. Cada um a seu modo, o bordado é um reflexo do modo de ser e dos costumes de cada povo. Nós temos os bordados da Ilha da Madeira, que são tradicionais daquela região. Então isso vem falando sobre o costume de cada região, Estou destacando aqui os bordados da Ilha da Madeira, que cada um com a sua regionalidade. Apesar das características específicas de cada cultura, as mãos bordadeiras, em qualquer tempo e lugar, sempre têm algo a dizer. Com arte e beleza, o artista que borda fala do cotidiano, do mundo em geral. Afirma uma identidade que é dele própria. Revela pensamentos, ideologias e, acima de tudo, expressa carinho e afeto em cada detalhe bordado. Em um próximo momento, nós teremos o vídeo onde irei ensinar os pontos básicos do bordar. E
Isto está sendo muito prazeroso para mim, porque começou assim, eu aprendi a bordar com meu avô e eu tinha 6 anos de idade. E esses pontos ficaram na minha memória, que veio resgatar há bem pouco tempo, há mais ou menos 3 anos que eu estou assim muito feliz com o ato de bordar. E principalmente pelos resultados que eu vejo de pegar um tecido sem vida e colocar vida nele. Isso é muito prazeroso. E além de ser uma terapia, agora nessa época de pandemia, as pessoas estão reclusas, então eu estou vendo um momento propício para esse resgate para as pessoas também. Esse resgate será o quê? No próximo, eu gostaria que vocês estivessem com um pedaço de chita, no próximo vídeo, um pedaço de chita, as linhas que vocês tiverem em casa, não precisa ter gasto com isso, agulha e as linhas que tiverem em casa, ou para poder nós desenvolvermos junto as habilidades, né? E a criatividade de cada um, que a partir do momento que nós aprendemos os pontos, isso aí vai fluir muito no trabalho de vocês. Então eu repito mais uma vez que assim, que será prazeroso ensinar para vocês e vocês estarem me acompanhando nesse para ver o resultado também. Que vocês tiverem cada um na sua casa, o resultado que tiverem neste momento que nós vamos ensinar esses pontos básicos do bordado. Vou mostrar um pouco do meu trabalho. Ele teve início, como eu já falei no início, com aprendizado com 6, 7 anos. Os primeiros pontos foi meu avô quem me ensinou. E depois eu nunca mais peguei num bordado. Eu recentemente aposentei e vi como uma opção e eu acho hoje uma terapia como opção o bordado na chita. Eu vi algumas peças pela internet e eu busquei muito ponto diferente na internet, que a gente aprende, nós aprendemos os pontos básicos, né, como eu aprendi com meu avô, mas ao mesmo tempo nós temos que buscar aprendizado. Hoje nós temos a facilidade de buscar na internet. Então eu busquei e eu produzo as peças, todas essas peças são bolsas, vestido, geralmente blusas eu tenho aplicação e tem também algumas peças que essas peças eu levo para as feiras, né? E o que me traz maior satisfação e reconhecimento do meu trabalho pelas pessoas que admiram ao ver um trabalho pronto. Isso não há dinheiro nenhum que pague, que é uma coisa assim que deixa a gente realmente realizado. Nós temos aqui agora, com a época da pandemia, eu trabalhei algumas máscaras, né? Nós temos aqui algumas máscaras que são trabalhadas, elas são forradas, elas são na chita, mas tem um enchimento por dentro, né, para dar mais comodidade e também a segurança de estar bem, né, protegido. E uma camada também de TNT. Então são 3 camadas que tem. A chita tem uma manta, o TNT, e elas são os 2 lados bordados. São todas essas bordadas dos 2 lados. Aqui nós temos agenda, né? Essa agenda comum. Nós temos a agenda, eu tenho a agenda permanente e a agenda do ano. Nós temos algumas necessaires que são, né, práticas, podem ser porta-óculos ou então necessaire. Esse aqui é um dos carros-chefes que eu tenho, bem dizer, é um porta-óculos, né? Esse porta-óculos
Ele é prático, fácil, ele protege a lente do óculos, né? E fica bem fácil de carregar. Ali nós temos bolsas, né? Necessaire também. Essa bolsa aqui, o diferencial dela é que ela é bordada toda na lã. Ao invés da linha, eu usei a lã, tá? Ficou um trabalho diferenciado porque a lã é mais grossa, então esse trabalho foi todo feito à lã. Essa bolsa também foi um trabalho feito na lã. Então diferencia das outras que são feitas na linha, né? A maioria dessas, todas foram feitas na linha. Aqui nós temos esse aqui, a mais recente produção, é um vestido e a pala dele foi feita, né, com bordado. Foi uma chita estonada, quer dizer, é uma chita era uma chita branca que foi tingida. E eu bordei, então, só a pala, a primeira, para diferenciar um pouco do resto do vestido. Os pontos são diversificados em cores, tamanhos, né? Isso aí é de cada um, é do amor que cada um tem por cada peça, por cada coisa que deve ser feita, que a pessoa pegue para fazer. Então, assim, eu vejo que as pessoas, principalmente por essa época da pandemia, é uma forma que nós temos de trabalhar a criatividade. Pega um pedaço, um pano que seja, que não tenha chita em casa, pega um pano, acompanhe as aulas, né, que tem, procura na internet outros pontos, e com isso você pode fazer até um caderninho de pontos e sempre procurar para verificar se os seus pontos, às vezes nós esquecemos algum detalhe de ponto, então pegar e para verificar você tem o seu caderninho de pontos de bordado para poder atender depois qualquer dúvida que você tenha. E essa diversificação de pontos, de cores, de ponto, a gente fala até que é uma explosão, né? Nós podemos até, esse aqui eu fiz com várias tonalidades de ponto, e foi uma bolsa até um pouco trabalhosa, porque eu pretendia bordar ela cobrindo todo o desenho. Mas e aí eu geralmente realço outra coisa que é minha, né, identidade, é realçar uma ou duas flores na bolsa, nesse caso aqui nessa bolsa. Ou as outras, por exemplo, essa que eu trabalhei ela todinha, né, em pontos tipo alinhavo, cobri os pontos, o desenho da chita. E ao mesmo tempo, essa aqui, por exemplo, eu só deixei um bordado mais leve, né? Então, o meu diferencial é geralmente fazer uma flor, uma flor bem detalhada, com muita cor, para depois eu diferenciar nas outras, fazer uma com cor mais leve e com menos pontos.